Olá pessoal, essa semana vamos dar continuidade ao nosso tema racismo. O racismo que é um assunto muito abordado atualmente, mas que é um problema social que perdura por vários anos na humanidade. Então vamos contar um pouco dessa história. O racismo vem da antiguidade, quando diversos povos possuíam relações de vencedor e cativo, independente de raça, às vezes advindo até da mesma matriz racial. Só que eles guerreavam entre si e os que ganhavam passavam a ser vencedor e os que perdiam eram cativos dos que venceram. Nesse caso, era mais aproximada a uma xenofobia, o que podemos dizer. Por muito tempo, o racismo permaneceu por essa forma mais xenofóbica do que racial propriamente dita, permanecendo latente até a época da expansão das nações europeias. Com avançadas conquistas territoriais e culturais do povo europeu, isso se deu na Idade Média, não havia necessariamente o racismo de forma como manifestada futuramente. O que havia era um sentimento de superioridade xenofóbico. Era de origem religiosa, mais ou menos podemos dizer. Isso ocorria devido ao poder político que a igreja exercia na sociedade. A igreja cristã, que justificava a submissão dos povos conquistados como forma de incorporá-los à cristandade. Porém, aqueles que não submetiam eram aplicados ao genocídio, o que gerava um sentimento racista por parte dos vencedores aos que eram submetidos. À medida que a tecnologia foi avançando, e isso se deu no continente europeu, iniciou sua caminhada em direção à conquista econômica e tecnológica sobre o mundo. Começaram então a surgir ideologias justificando o domínio da Europa sobre as demais regiões. Entre essas novas ideias estavam aquelas doutrinas que alegavam existir na Europa uma raça superior. Segundo consta, aquela raça era destinada por Deus, pela história, a comandar o mundo e dominar as raças que não eram europeias, eram consideradas inferiores. Quando ocorreram os primeiros contatos entre conquistadores portugueses e africanos no século XV, não houve atrito de origem racial nenhum. Os negros eles faziam uma espécie de troca com os portugueses naquela época, porque eles, os colonizadores portugueses, eles queriam conquistar os índios, queriam forçá-los a trabalhar, porque para eles eram considerados uma raça inferior à deles, não os negros, tanto porque que a Igreja Católica não aceitava. Mas, com o tempo e com a expansão do tráfico negreiro, que foi sendo super rentável, e os negros se adaptaram muito bem ao estado americano, ao continente americano, e eram muito mais fáceis de ser colonizados, então se deu esse processo de os europeus se acharem superiores aos negros africanos. Mais tarde, quando os europeus começaram a colonizar a África no século XIX, eles começaram a apresentar justificativas muito piores para a implementação da cultura e do modo de vida europeu, a sociedade negra, uma vez justificando que os negros eram uma raça inferior e passavam a discriminar totalmente com bases raciais, falando que eles não eram detentores de alma ou casos assim. E assim, ao longo da história, o caso mais enfático dessa situação nós podemos observar no apartheid na África do Sul, em que a discriminação foi suportada até por leis decretadas pelo Estado. Pois é, só isso. Boa tarde, até mais.